Noite. Operação Viagem Segura do Dia do Trabalhador vai intensificar fiscalização ao excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. Feriado é o segundo mais violento do estado. No ano passado, morreram 39 pessoas. A área da Grande Porto Alegre é a segunda maior região do Brasil em número de celulares. Uma entrevista ao vivo sobre mais um aumento da taxa de juros. Com um investimento de 5 bilhões de reais, nova fábrica da celulose rio-grandense entra em operação no próximo domingo. O feriado do Dia do Trabalho exige atenção redobrada dos motoristas nas estradas gaúchas. Números indicam que a data é a segunda mais violenta no estado, perdendo apenas para o Dia das Mães. Em número de mortes, o 1º de maio fica atrás apenas do Dia das Mães. Entre 2007 e 2014, a média de vítimas fatais do feriado foi de 7,6 por dia, uma a mais do que a média geral dos demais feriados. No ano passado, 39 pessoas morreram durante os 5 dias de folga. Este ano, o feriado é mais curto, mas o motorista não pode descuidar. Pessoas viajam achando que está tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Não tem como ter isso. Não importa se é feriado movimentado, se é feriado com pouco movimento. Tem de estar atento todos os dias nas estradas, dia de semana, final de semana, feriado ou não. A morte pode acontecer a qualquer momento em que o motorista se distrair, errar um procedimento ou desrespeitar as leis. Para prevenir acidentes e evitar excessos, a Polícia Rodoviária Federal já reforçou a fiscalização nas estradas. A Operação Viagem Segura começou na madrugada desta quinta-feira e vai se estender até a meia-noite de domingo. Os agentes vão ficar atentos principalmente ao excesso de velocidade e às ultrapassagens proibidas, infrações que foram responsáveis pelo maior número de mortes nos feriados de Páscoa e Tiradentes deste ano. Devemos ter lentidão, principalmente na subida da serra, na BR-386 e na Freeway. E amanhã pela manhã, sexta-feira, muita movimentação também nas estradas. Sexta-feira pela manhã até meio-dia. Mas a nossa maior preocupação é o retorno. O retorno domingo deverá ter congestionamento em todas essas rodovias após as 16 horas. Na rodoviária de Porto Alegre, a previsão é de que 45 mil pessoas deixem a capital de ônibus. Os principais destinos são cidades do interior. 300 horários extras estão sendo oferecidos para dar conta da demanda. Mas, por enquanto, o movimento está abaixo do esperado. Estamos, no momento, até estranhando um pouco a pouca procura, né? Esperávamos um movimento maior, né, neste final de semana. A maioria dos passageiros deve embarcar até o meio-dia de amanhã. Cerca de 73 mil veículos devem passar pela Freeway em direção ao litoral norte e pela BR-290 em direção ao sul do estado neste feriado de 1º de maio. A projeção da Concep é de que 24 mil veículos façam o trajeto até o litoral norte pela Freeway nesta quinta e outros 26 mil na sexta-feira. Já a movimentação para o interior do estado pela BR-290 deve ser de 11 mil veículos na quinta e 12 mil na sexta. A gente acompanha agora imagens ao vivo do site da Concepa no posto de Gravataí. Neste momento, passam 54 veículos por minuto e no posto de pedágio de Osório o fluxo é de 30 veículos por minuto. Em Eldorado do Sul, o fluxo é de 21 carros por minuto. E a tarifa dos táxis da capital está mais cara, com um reajuste de 3,16%. A bandeirada inicial passa para R$ 4,60. A repórter Clarissa Lima tem as informações. Desde as 6 da tarde de hoje, a EPTC está fazendo a entrega da nova tabela de táxis de Porto Alegre aos motoristas. O documento será entregue de maneira ininterrupta até às 6 da tarde de amanhã, na Avenida Érico Veríssimo, número 100. E para falar um pouquinho mais a respeito desse procedimento, está aqui ao meu lado o coordenador de operações de transporte da EPTC, o Luciano Souto. Luciano, os motoristas, os taxistas que não buscarem o documento nesse período, onde e quando eles podem adquiri-lo? Então, nós vamos fazer a entrega das tabelas até às 18 horas de sexta-feira. Retomamos esse serviço no sábado às 7 horas da manhã, até às 18 horas novamente.
E depois, na segunda-feira, também aqui na Érico Veríssimo número 100, nós retomamos os trabalhos das 7 da manhã até as 18 horas. Com os novos valores, o taxista já pode aumentar o valor da tarifa automaticamente? Como é que funciona isso? A tabela, na realidade, ela serve de valor de referência do aumento. Então, ele só pode utilizar no momento que ele tiver de posse da tabela. Se ele não tiver de posse da tabela, ele ainda não pode fazer essa conversão, porque ela serve de referência para as conversões de valores. A decisão sobre cercar ou não o Parque Farroupilha será do Porto Alegrense. Os vereadores aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei para que seja feito um plebiscito sobre o cercamento da Redenção. A proposta ainda depende da sanção do prefeito José Fortunati, o que deve acontecer em, no máximo, 20 dias. Os mais desavisados podem estranhar, mas não é cercamento ainda. Por enquanto, os tapumes são somente para as obras de reurbanização do eixo central do Parque Farroupilha. Mas o mais tradicional parque da capital poderá ser cercado, ou não. Quem vai decidir é a população de Porto Alegre. A vontade do povo deve predominar, estamos numa democracia, né? Não depende só de mim, né? Depende dos outros votos também, né? O autor do projeto tem o indicativo do prefeito de que a lei será sancionada. Depois disso, Nereu Dávila deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral. Para o vereador, por lei federal, cabe ao TRE realizar o plebiscito, assim como pagar os custos da consulta. Que os custos do plebiscito, eles são todos do Tribunal Regional Eleitoral, que também é quem vai estabelecer a data. Até já convidei o presidente da Câmara para me acompanhar depois, quando já for lei, que for publicado no Diário Oficial já como lei, que façamos um diálogo com o TRE. O plebiscito poderá ser isolado ou junto com a eleição municipal em 2016. Enquanto se definem as regras, segue o debate sobre o cercamento dos 37 hectares do Parque da Redenção. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que a Grande Porto Alegre é a segunda região brasileira com o maior número de telefones móveis por pessoa. 96% dos habitantes da região metropolitana utilizam o celular. O Rio Grande do Sul perde apenas para Brasília. O levantamento considerou dados de 2005 a 2013. Você já pensou como seria ficar um dia inteirinho sem celular? Minha vida veio de cabeça para baixo, é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta que eu uso na minha vida social, então eu fico totalmente perdido quando eu esqueço meu celular. E perder todos os contatos de uma só vez? Difícil de imaginar? Dá muito desespero, porque a gente fica sem contato com ninguém, de família, de amigos. É gente que não vive longe do celular, como o Anderson e o Rodrigo, que ajuda a colocar a Grande Porto Alegre em segundo lugar no ranking de regiões brasileiras com o maior número de telefones móveis. Segundo a pesquisa, os rapazes seguem uma tendência que começou lá em 2005, quando o uso desse tipo de aparelho aumentou no estado. O maior aumento foi percebido entre pessoas de 55 a 59 anos de idade. Nessa faixa etária, o uso do aparelho passou de menos de 1/3 para quase 3/4 do total. Mari faz parte do grupo. O apego pelo celular é tão grande que os segredos da balconista são guardados a 7 chaves no aparelho. Por que é importante ter senha no celular? Para minha privacidade. Eu acho, né? Só eu vou ver minhas conversas, minhas coisas. Entre os mais jovens, o uso do celular é ainda maior. Dos 18 aos 49 anos, mais de 80% das pessoas possuem ao menos um aparelho. Mas veja bem, eu disse um aparelho. Caso bem diferente da Aline, que só esse ano a garota já está no 10º. Eu deixo cair, aí dá pane. Também quebra, racha, né? Então não dá para ficar sem celular. Também as crianças não fogem à pesquisa. No início do estudo, em 2005, o número de pessoas de 10 anos de idade ou mais que tinham telefone móvel para uso pessoal era de mais de 130 milhões. 3 anos depois, em 2008, esse número já tinha aumentado em quase 50%. Um caso inusitado aconteceu hoje em um hotel de Santana do Livramento, na fronteira. Um jovem uruguaio foi preso após ferir camareiras. Com ele foi encontrada munição e uma espada. A brigada militar foi chamada na manhã desta quinta-feira no Hotel Jandaia, em Santana do Livramento, para atender um fato atípico.
um hóspede do quarto 303, um jovem uruguaio de 18 anos, recebeu as duas camareiras que foram fazer manutenção do local a tiros. Armado com uma arma de pressão, ele atingiu as duas funcionárias no rosto e depois tentou sair do local. Com a chegada da Brigada Militar, o uruguaio se escondeu no terraço do hotel até ser localizado e preso. Identificado como Dario Popilon, nome que foi registrado quando da sua hospedagem, o uruguaio portava uma espada de samurai, touca de ninja, luvas e munição de pequeno calibre na sua bagagem, além de dinheiro. O Dario, um uruguaio, entrou com toda a documentação normal, né, e pagou o que tinha que pagar e sem nenhuma... Se vocês olham para ele, um menino introvertido, menino acima de 18 anos, né? E a gente tem todo um esquema de segurança, de câmaras, de segurança 24 horas interna e externa. Mas aconteceu isso, ele fez folia lá em cima com arma de chumbinho, né? Essa arma de chumbinho. Mas assustou muita gente. Também foi encontrado um bilhete com a frase: "Não tenho medo de morte". Bem vestido e demonstrando tranquilidade, o jovem não despertou nenhuma suspeita da segurança do hotel. Preso, o uruguaio foi levado para a Santa Casa, onde fez exames de corpo de delito e posteriormente foi encaminhado à delegacia de polícia. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda termina à meia-noite. Segundo a Receita Federal, 33 mil pessoas ainda estão pendentes aqui no estado. Muitos vão acabar sendo multados e outros deixaram mesmo para a última hora. O dia vai enfrentar lentidão na internet. O brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Vai fazer? Sim, tem que chegar a tempo ainda. Em caso de atraso na entrega da declaração, o contribuinte paga uma multa que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto de renda devido. É necessário ter atenção no preenchimento dos dados para evitar a temida malha fina. Ele informa que, por exemplo, pagou uma despesa médica de tanto. O hospital ou a entidade de saúde vai mandar uma informação para a Receita Federal de quanto recebeu daquele contribuinte. E isto é batido. Então, se não fechar o que ele informou com o que a empresa de saúde informou, ele cai na malha. Também, se ele informa um rendimento diferente daquilo que a fonte pagadora informou para a Receita, também ele cai na malha. No site da Receita Federal é possível seguir o passo a passo para preencher os formulários. O primeiro lote da restituição do imposto de renda começa a ser pago no dia 15 de junho. O Banco Central confirmou a elevação da taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, o valor atinge 13,25% ao ano. Esta foi a quinta alta seguida desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Esta elevação deve trazer muitas consequências para a economia e este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o economista e professor da URGS, Fernando Ferrari Filho. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. A principal iniciativa do governo em aumentar a taxa de juros, ou seja, é reduzir a inflação? Essa é a ideia, se a inflação for predominantemente de demanda. A questão fundamental que a gente observa é que tem vários componentes que têm afetando a dinâmica inflacionária nos últimos meses. Por exemplo, se a gente levar em consideração a indexação generalizada de preços e salários, ou seja, a inflação presente se eleva porque houve inflação no passado. Se a gente levar em consideração os últimos aumentos de preços administrados, tais como combustível e energia elétrica, e a gente levar em consideração ainda a desvalorização da taxa de câmbio em termos reais, do ano passado para esse ano, isso tudo contribui em cerca de 3,5% a 4% da inflação anualizada de 8%. Então, a questão central é basicamente a seguinte: será que elevar a taxa de juros consegue evitar componentes inflacionários tais como esse que ocorreram? Eu duvido fundamentalmente dessa argumentação. E numa tradução simples para o consumidor, para quem está em casa, ou seja, isso significa que o dinheiro fica mais caro, tomar empréstimo não é um bom negócio nesse momento. Sem dúvida, ou seja, na medida em que a taxa básica de juros se eleva, automaticamente isso faz com que a taxa de varejo, seja para crédito, seja para cheque especial, seja para postergar pagamento de compras realizadas em cartão de crédito, tudo isso tende a aumentar como um todo. Ou seja, a questão fundamental também, eu diria, nesse aspecto é o fato de que, como já existia uma sinalização de que o Banco Central iria aumentar mais uma vez a taxa Selic, e ainda há outra sinalização daqui até o final do ano de novos aumentos, isso, de certa
certa forma, já se encontra inserido na taxa de juros de varejo, ou seja, o que nós chamamos de precificação na taxa de juros. E dessa forma, ou seja, isso prejudica o cenário de recessão na economia brasileira? Isso corrobora, ou seja, se nós já temos uma economia que está em processo de estagnação, ano passado nós crescemos cerca de 0,1%, ou seja, crescemos zero, e a perspectiva é que nós tenhamos um crescimento negativo, concomitantemente com o ajuste fiscal que vem sendo realizado desde o início do ano, com contingenciamento de gastos e a elevação de impostos como um todo, elevação da taxa de juros só corrobora para esse cenário. Então, a perspectiva é que, sem dúvida nenhuma, diria não somente para 2015, mas provavelmente ainda haverá resquícios desse ajuste econômico, desse aperto monetário na economia ao longo do próximo ano. E já é possível sinalizar ou prever que na próxima reunião agora, no início de junho do Copom, venha aumentar novamente a taxa Selic? Não saiu ainda a ata do Copom para a gente saber isso, mas de uma certa maneira, como já houve uma sinalização de alguns membros do Comitê de Política Monetária, provavelmente no próximo encontro do Copom deverá haver, não diria meio ponto percentual, mas pelo menos 0,25. Ou seja, a previsão, inclusive, do mercado é que nós tenhamos uma taxa de juros ao final do ano próxima a 13,5%. E a questão fundamental é que, se nós levarmos em consideração a taxa Selic fechou no passado 11,75, isso significa que nós já aumentamos, pelo menos até o presente momento, 1,5%. Ou seja, é uma dinâmica de crescimento de juros significativa para quem, tempos atrás, tinha uma taxa de juros Selic relativamente estável. Ok, obrigado, professor Fernando Ferrari Filho, pelas informações e esclarecimentos aos nossos telespectadores. No norte do estado, a sexta-feira será de nuvens. Na Serra, dia parcialmente nublado e o amanhecer começa com temperaturas baixas. Faz 9 graus pela manhã e 19 à tarde em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, sol entre nuvens e variação de 9 graus na temperatura. As marcas vão dos 12 aos 21 graus. No noroeste do estado, possibilidade de pancadas rápidas na madrugada, mas a partir do amanhecer o tempo fica seco e nublado. A mínima é de 12 e a máxima atinge os 23 graus em Cruz Alta. O maior investimento privado da história do estado começa a operar a partir de domingo. A Celulose Rio-Grandense em Guaíba investiu cerca de 5 bilhões de reais na expansão da fábrica. A ampliação permite que a produção de celulose seja triplicada já a partir deste ano. A nova linha de produção vai gerar mais de 4 mil empregos diretos e 17 mil indiretos. A projeção de geração de ICMS é de 1,4 bilhão de reais. Conforme a Secretaria da Fazenda de Guaíba, a expectativa é de que em 2017 a empresa represente 34% do PIB do município, mais do que o dobro do atual. Nas exportações, o maior comprador do produto é a Ásia. Nós estamos fechando contratos, mas isso deve ser basicamente em torno de 60% para o mercado asiático e o resto é dividido nos outros continentes. Esta estrutura circular de proteção para a pilha de cavacos, que é a madeira triturada, faz parte do novo setor. Ela foi projetada pelo Laboratório de Aerodinâmica da URGS. O objetivo é minimizar o impacto da poeira. Esse estudo, ele chegou a trabalhar com ventos de até 160 km por hora para avaliar o impacto que poderia ter. E por isso, daí derivou a decisão da empresa de estabelecer essa novidade num projeto de fábrica de celulose, que é essa cerca contra o vento. Após quase 3 anos de obras, a linha 2 da fábrica de celulose entra em operação no dia 3 de maio. Com a produção praticamente quadriplicada, segundo a direção da empresa, foi investido em alta tecnologia para reduzir os impactos ambientais. Na parte ambiental, de emissões, nós integramos, além da tecnologia mais moderna existente para esse setor, nós aumentamos o índice de confiabilidade dos sistemas para situações emergenciais, por exemplo, um blackout, etc. Então, tem sistemas de no-break que mantém sempre a unidade com esses sistemas operando em qualquer situação. A empresa, que é referência mundial em reciclagem de resíduos sólidos, tem 214 mil hectares de terra. Desses, 81 mil são destinados à preservação ambiental.
A implantação do Hospital Regional de Santa Maria foi tema de debate na capital. Representantes do setor e secretários de 15 municípios discutiram a gestão da instituição, que já tem 98% das obras concluídas. O encontro na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa foi uma demanda da audiência pública que já tinha acontecido em Santa Maria. O grupo de trabalho vai definir como será a gestão do futuro Hospital Regional de Santa Maria. Definir que a EBSER será a gestora. A partir daí, os caminhos que o Estado tem que repassar a área para a União para poder efetivamente concretizar o acordo. E segundo, discutir com todo o secretário de Saúde se as modalidades de atendimento que o hospital está apresentando é suficiente para a região. Esse tem que ampliar ainda mais. O Estado já investiu mais de 47 milhões de reais na obra, com o apoio dos Ministérios da Saúde e Educação. O projeto foi concebido para ser um centro de referência em traumato-ortopedia e neurocirurgia, além de oferecer atendimento nas áreas de reabilitação. Nós fomos criados justamente para fazer a gestão dos hospitais universitários federais. Nós já temos uma ideia de uma proposta de fazer daquele hospital um hospital de alta complexidade. A gente faz com que divida todas as responsabilidades com a comunidade, com a universidade e com a Secretaria Municipal de Saúde e uma gestão participativa. Os hospitais que fazem adesão à EBSER, que se vinculam à EBSER, que é uma estatal vinculada ao MEC, eles têm a obrigatoriedade de atender exclusivamente SUS. Então, para nós estão aí preservados alguns pilares que são muito importantes no sistema de saúde brasileiro. As audiências também estão acontecendo porque há indefinição se o projeto segue com seu formato original, como centro de referência. O que está em jogo é a criação de um hospital, que é um hospital regional, e a discussão vai ser em torno de se é um hospital especializado ou se é um hospital geral. E é o modelo de gestão. Então isso vai ser definido, tenho certeza, e o Estado vai acatar o que a região definir. Um ensino diferente que pode fazer a diferença. Criada pelo filósofo alemão Rudolf Steiner em 1919, a pedagogia Waldorf tem por base o conceito de que cada ser humano é diferente do outro. São mais de 1.000 escolas em todo o mundo, uma forma de educar que tem sido aprovada por professores e alunos gaúchos. Quem estuda aqui pode se considerar um entre muitos. Afinal, existe apenas um colégio Waldorf em todo o Rio Grande do Sul. A instituição está localizada em Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Com poucos alunos, a escola deixa o convencional de lado ao apostar num aprendizado que vai além do ensino das matérias regulares exigidas pelo MEC. Por meio de atividades que envolvem o corpo e a mente da criança, o Waldorf Querência de Ensino Fundamental busca harmonia entre os estudos e a vida fora da sala de aula. É todo mundo uma família. Os professores sempre entendem os alunos são todos amigos. Às vezes tem, como todo mundo tem, às vezes a gente briga, mas a escola inteira é uma família. Esta professora de teatro e história explica que a pedagogia Waldorf nasceu da antroposofia, uma linha de pensamento que busca entender a essência do ser humano. Segundo este conceito, as pessoas passam por mudanças significativas na vida a cada 7 anos, ciclo que é levado para dentro da sala de aula. Já nos primeiros 7, a criança aprende através de um querer. Ela imita o mundo que a cerca. Ela só fala, só anda, só aprende coisas por imitar o mundo adulto. Dos 7 aos 14, a criança vai aprender através do sentir. O professor vai trazer representações através de histórias e a criança, através da sua imaginação e da sua vivência, vai poder aprender os conteúdos que o professor traz. E dos 14 aos 21, então seria onde o ser humano vai aprender agora por um pensar causal. A abstração pode chegar nessa faixa etária. Ana Carolina estuda aqui há menos de 2 anos. Antes estava matriculada num colégio normal. Ela conta que as diferenças vão desde a organização da sala de aula ao tema de casa. A diferença que eu notei foi que na minha outra escola não era tudo tão bem, tão colorido. A minha sala na outra escola era toda branca com as classes azuis. E hoje aqui a minha sala é toda colorida, cheia de aquarelas. Então eu me sinto muito melhor com essa diferença.
Mas os contrastes não param por aí. Até no quesito tecnologia, a escola tem uma visão própria. Nas escolas Waldorf, o computador é deixado de lado. O aluno só tem acesso à tecnologia em casa ou a partir do ensino médio. Esse aqui, por exemplo, é utilizado apenas por professores. Para benefício das crianças, elas teriam primeiro que conhecer o mundo no qual elas chegaram recém. E o mundo de verdade é a natureza, são os seres humanos, são as plantas, os animais, tudo que nos envolve. A atmosfera, um céu azul quando a gente acorda. Então, se a criança perde essa conexão com o mundo, ela está afastada da sua humanidade, da sua essência como ser humano. E a máquina, ela é morta, é algo que foi criado pelo ser humano para nos facilitar a vida em muitos aspectos. Atualmente, existem inúmeros estudos que comprovam os benefícios da pedagogia Waldorf no aprendizado das crianças. Pesquisas norte-americanas, por exemplo. Mas não é preciso ir muito longe para perceber que o método tem feito a diferença. Que o jeito de ela aprender é um jeito que grava no coração e não na cabeça. Tudo que a gente aprende, a gente grava no nosso coração e aí fica para a vida toda. Nós voltamos nesta sexta-feira com novas informações. Me despeço de vocês desejando uma boa noite.